Olá! Primeiramente, é uma honra poder participar do Congresso. Hoje eu vou falar sobre a telemedicina, suas necessidades e regulamentações em tempos de pandemia. Eu sou a Carolina Steichock e o meu grupo de pesquisa é composto pelos nomes que seguem abaixo, sendo que a gente foi orientado pelo Dr. Márcio Fabiano Chaves Bastos. Então, para começar essa apresentação, eu trouxe alguns questionamentos que nos fazem pensar acerca do tema telemedicina. Então, todos os usuários, seja quem está atendendo, seja quem é atendido, têm acesso à tecnologia necessária? Tem acesso à internet? Tem acesso a um computador, a um dispositivo móvel onde possa fazer essa teleconsulta? E se esses usuários têm acesso, eles sabem usar dessa tecnologia? Outro ponto, quando a gente fala de telemedicina, é será que a gente consegue manter um sigilo tanto da consulta propriamente dita, que pode ser gravada e arquivada, como do prontuário médico eletrônico? Como que a gente pode validar as prescrições realizadas através da telemedicina? E qual é a eficácia e a eficiência de uma teleconsulta, principalmente se comparada com uma consulta tradicional? E quanto ao exame físico, será que ele não seria um quesito fundamental em uma consulta médica? Então, para introduzir esse tema, a gente precisa relembrar que a sua definição é de 2002, então não é uma definição nova. Há 18 anos atrás já se pensava em fazer a telemedicina, a praticar a telemedicina. Mas esse tema ele foi recolocado em pauta em 2018, pela resolução do CFM 2227, que logo foi revogada pela resolução do CFM também, 2228 em 2019. Mas, em março de 2020, a gente voltou com tudo nesse tema, todas as aplicações da telemedicina foram revisadas justamente por causa da pandemia do Covid-19. Então, a gente começou a perceber que precisava voltar a falar sobre telemedicina. Então, foi regulamentado o uso da telemedicina pela Portaria 467 do Ministério da Saúde e, posteriormente, também foi oficializada pela Lei Federal 13.989, em 15 de abril de 2020. Quais são, então, os objetivos dessa apresentação? É discutir a telemedicina, sim, como uma inovação tecnológica, podendo trazer benefícios e, principalmente em tempos de pandemia, sendo necessária para a gente conseguir manter um isolamento social, para a gente tentar manter as pessoas o maior tempo possível dentro de suas casas, inclusive para se consultar com o médico. Mas também a gente precisa aqui discutir as questões éticas que envolvem essa prática. Como metodologia, eu usei uma pesquisa de revisão bibliográfica, então eu fiz uma revisão bibliográfica utilizando as ferramentas com o termo telemedicina, então eu utilizei o Cielo, o PubMed, a Medline, mas eu também tive enfoque nas resoluções do CFM, principalmente as listadas no slide, consultei a Lei 13.989, assim como a portaria do Ministério Público 467, e essas últimas estão, então, dispostas no Diário Oficial da União. Então, para iniciar essa nossa discussão, a gente percebe que tanto a Lei 13.989 quanto a Portaria 467 regulamentaram a medicina de uma forma temporária, de um caráter emergencial, justamente por causa das necessidades que a pandemia trouxe para a nossa vida, né? Mas foi regulamentada um uso limitado, não em todo tipo de consulta, não em todo tipo de atendimento, e realmente durante o período da pandemia. Mas a gente percebe que algumas lacunas ficaram, né? A gente percebe questões que precisam ser debatidas, como a falta do exame físico durante a consulta e também a possibilidade da perda do sigilo, que é uma questão ética inerente à prática médica. Então, as conclusões que a gente chega é que, apesar da prática da telemedicina estar legislada, estar acontecendo de uma forma totalmente legal, ela foi feita de uma maneira provisória. Mas existe uma tendência à sua continuidade.
Então, a gente percebeu que durante essa prática da telemedicina, a gente viu suas vantagens também. Vantagens de custos, que alguns artigos abordam, vantagens de conhecer melhor o paciente. Então, quando a gente está em uma teleconsulta, o médico consegue ter acesso à casa do paciente, ele consegue ter uma visão muito mais ampla se a gente for ver a nível socioeconômico, cultural deste paciente. Então, existiram benefícios que nunca serão esquecidos e por isso a gente vê uma tendência de continuidade. Mas essa continuidade vai precisar de ajustes na legislação, porque a gente não pode esquecer de tudo, toda a ética que envolve a prática médica, a relação médico-paciente. Como a gente não pode afetar isso e usar dessa prática, dessa inovação tecnológica. Então, se a gente relembra dos questionamentos feitos no início da apresentação, a gente percebe que há uma necessidade da regulamentação, apesar de vermos a importância dessa prática, né? Então, é nesse sentido que a gente traz esse trabalho. Realmente, a telemedicina veio para ficar. É uma prática importante? É uma prática que tem os seus benefícios, mas que não pode ser levada além pandemia, além do tempo de pandemia, se não for devidamente regulamentada para ser assim. Afinal, da forma com que ela foi legalizada, foi por um tempo temporário, foi em caráter emergencial. E a gente precisa rever isso para que nada se perca, para que nenhum preceito ético fique pelo caminho. E assim possibilitando um atendimento universal por telemedicina. Então, essa seria a conclusão do nosso trabalho. Aqui eu trago as referências enumeradas, de 1 a 6 eu tenho os artigos que foram usados e no item 7 eu tenho os números das resoluções, da lei e da portaria que estão no Diário Oficial da União. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse congresso e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigada!